Pessoal, enfim, sexta-feira, como vocês estão? Começando mais uma live de toda sexta às 8 da manhã. Hoje eu e a Tabata vamos falar sobre a nossa responsabilidade, né, de educar crianças de uma forma diferente. Nós somos uma geração que temos agora essa possibilidade de fazer diferente, porque a gente tem nas nossas mãos muitos conhecimentos, muita informação que há alguns anos atrás, por exemplo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós não tinham. Então, essa é a hora, né, da gente fazer diferente e nós somos privilegiados nesse sentido, não é verdade? Porque com tanta informação, com tantos estudos, com tanto conteúdo gratuito, inclusive, a respeito disso, tá na hora da gente fazer diferente. Bom dia, Bom Tabata. dia, tudo bem? Tudo jóia. Estava aqui introduzindo o nosso tema, falando de como somos privilegiados por hoje termos tanta informação, tantos recursos e até tanto conteúdo gratuito, né? Com certeza. Bom Que dia. nos ensina, que nos informa. Bom dia, Calista, que nos informa sobre nós. A Tabata Travou travou aqui para para mim, mim? Será que é a travou minha? para você, Travou, você mas. travou para mim. Eita, vai Voltou, começar. voltou. Voltou? Então tá bom. Aham. E travou de novo. Tá travando aí, gente, para vocês? Eu ou a Tabata? Tá dando para ouvir direito? Para mim, ela tá travada. Bom dia, quem está entrando aí com a gente agora. Hoje nós vamos falar sobre o fato de sermos a geração que tem a responsabilidade nas mãos, né? Que pode educar crianças de uma forma diferente, respeitosa, consciente, porque temos em nossas mãos muita informação, muito conteúdo gratuito, muitos estudos da psicologia e da neurociência que comprovam, né, que a educação com respeito, com empatia, ela tem melhores resultados, efeitos em longo prazo. Voltou. Agora voltou. Ai, gente, essa internet é um saco, né? Mas tudo bem. Perdi um pouquinho do que você estava falando, mas acho que você estava trazendo sobre a importância de hoje a gente ter mais acesso, né? E ainda por cima de forma gratuita a coisas que antes não tinha, né? Era sobre isso que você estava falando? Sim, Uhum. sim, falei que a geração dos nossos pais, dos nossos avós e anteriores, né, nos educaram de uma forma porque era o que eles sabiam fazer, mas que hoje nós somos uma geração privilegiada, porque Uhum. temos tanto conteúdo, tantos estudos, né, Tabata, tanto da neurociência quanto da psicologia, falando aí dos benefícios, dos bons resultados em longo prazo que uma educação respeitosa, consciente, com empatia, né, a gente colhe bons frutos. Né, Uhum. ao longo do caminho, não só lá no futuro, quando as crianças já forem adultas, mas ao longo do caminho, né? Uhum. Com certeza. E eu acho mais do que isso também, né? A gente precisa pensar o quanto a gente evoluiu em termos de sociedade também, né? De contexto social. Quando a gente pensa nos nossos pais, a gente pode até sentir uma certa chateação, às vezes até mágoa de tudo que fizeram, né? Da forma como fizeram, como conduziram algumas coisas. Mas é importante a gente também parar, tá aberto para olhar um pouquinho para a vida que eles tiveram.
para o contexto que eles viveram, né? Se eles foram rígidos com a gente de alguma forma, imagina como os... Desculpa. Imagina como os pais deles foram rígidos com eles. Né? Então, era muito difícil eles fazerem diferente, sendo que a única referência que eles tinham era aquilo, né? Aquilo que eles entendiam como sendo amor, como sendo cuidado, como sendo educação. Então, e fora que não tinha todas as informações que a gente tem hoje, todos os estudos que a gente tem hoje. Então, se tivesse, como que isso chegaria até eles, né? Da forma que chega pra gente hoje, né? Abre o Instagram, tem um monte de perfil super bacana que compartilha conteúdos gratuitos, livros, internet, enfim. Então, eu acho que vale a pena a gente dar se abrir um pouco mais para isso e ser um pouco mais empático, né, com eles. Lógico que, Sim. dependendo do que aconteceu, não é apagar, né? Não é sobre isso, mas é sobre ressignificar, né? Como que foi, e o que que aconteceu com a gente, para a gente poder fazer diferente. Porque quando a gente fica preso, né, chateado ou magoado com algo que nos aconteceu, a gente não caminha para frente, a gente não consegue ir além, né? E quando chega um filho, isso vem forte para a gente. Então é algo que é legal a gente olhar, ressignificar para a gente poder, se é o nosso desejo, poder fazer diferente com... Ah. Hoje eu estou com eles aqui em casa, o Léo acabou de acordar. Amor, mamãe tá fazendo uma live, tá bom? E aí a gente pode se abrir para isso e conseguir fazer diferente com os nossos filhos, né? Sim, e a gente tem, né, Tabata, informações hoje para isso. Então, não precisamos continuar reproduzindo, né, a educação tradicional, porque os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham em mãos, com aquilo que eles conheciam, e até mesmo com o que a gente pensava sobre o que era educação, né? Uhum, Uma criança bem educada. Era uma criança que estava a serviço do adulto, né? uhum, Para agradar o adulto, respeitar o adulto de forma cega, obedecer de forma cega. Não que não precise ter respeito, mas o respeito não é a submissão, né? Hoje a gente entende que é preciso olhar de forma igual para crianças e adultos, porque são seres humanos. Claro que uhum, entendendo que os adultos são os responsáveis pela criança, pela segurança dela, por orientar, por guiar, mas durante muito tempo a gente pensou e ainda pensa a educação como fazer a criança se comportar bem. uhum, A criança bem educada é aquela boazinha que se cala, que não questiona. uhum, Então, quando eu dou educação, a gente por muito tempo pensou que as únicas formas de ensinar a criança era colocando medo nela, ameaçando, dando castigo, é, fazendo chantagem emocional, né? Ah, eu vou ficar triste se você não comer tudo. Então, exigindo obediência por muito tempo, e muita gente até hoje pensa que é assim que as coisas vão funcionar. uhum, Mas a gente sabe, né, que educação não tem nada a ver com submissão. uhum, Só que é difícil reconstruir isso, né? Desconstruir o padrão de educação tradicional para olhar para a criança como um ser humano que pode sim questionar, que tem sim suas necessidades, que é nossa obrigação, responsabilidade atender a essas necessidades, né? Até para que elas sejam saudáveis emocionalmente, porque a gente sabe que quando a gente precisa enquanto crianças e não recebe, cria-se ali um vazio emocional, uma ferida ou até um trauma, né? Então, tudo isso que a gente traz no nosso trabalho é para a gente minimizar.
né, esses prejuízos que a educação tradicional muitas vezes nos traz e nos trouxe, né? Claro que sem má intenção dos nossos pais, eu acredito sim que todos os pais e mães fazem o seu melhor possível. Só que hoje a nossa geração tem uma grande responsabilidade nas mãos, né? Uhum, Porque hoje a gente já tem outros recursos. E aí, o que que a gente faz uhum. agora, né? Exatamente. E assim, né, Thaís, você falando sobre isso, os nossos pais, os pais dos nossos pais, provavelmente não sabiam o quanto era prejudicial, né? Essa coisa de colocar de castigo, essa coisa de obediência cega, de humilhação, porque era o que eles sabiam fazer, né? Então, hoje a gente já tem essas informações disponíveis e estudos que comprovam o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento como um todo da criança, inclusive cerebral, né? E. Ah, não, cuidou. Oi, bom dia! Fala bom dia, filho. Bom dia. E então, hoje a gente tem estudos, né, que já comprovam o quanto tudo isso que a gente falou, castigos, humilhações, punições, chantagens, faz mal, né, para o desenvolvimento da criança. E aí eu acho que, igual você falou, a gente tem uma grande responsabilidade, porque diante disso a gente pode escolher qual caminho seguir, né? Se a gente ainda vai pelo piloto automático, pelo que foi referência para a gente como educação, ou se a gente quer estudar mais, entender mais sobre tudo isso e buscar novas formas de agir, né? Porque é como sempre a gente fala, não é fácil. Não é algo simples que é tipo, mudei a chavinha e pronto. Não, não é assim. É todo um processo de desconstrução, como você disse, para construir de novo. Então, são novos hábitos, são novas formas de pensar, né? Então, requer, sim, um esforço muito grande da nossa parte. E aí, a gente precisa escolher isso todos os dias. Todos É. os dias, né? E ter essa consciência que a gente tem, né, outro caminho, que a gente tem outras alternativas. E é claro que cada família, né, tem a sua realidade, mas a escolha é nossa, né? Está nas nossas mãos. E é sempre trazer aquele pensamento que a gente fala, acho que em quase todas as nossas lives, né? Qual adulto que eu quero ver no futuro? Uhum. A gente ouve muito aquela frase, eu apanhei, e sobrevivi, tá tudo bem. Foi porque eu apanhei que eu não fui para as drogas, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Então, será que está tudo bem mesmo? Será que esse é o único recurso que a gente tem? Uhum. Né? E E pensar não é sobre também, sobreviver, né, Thaís? de jeito nenhum, né? Não é, é sobre prosperar, é sobre ser um bom ser humano, é sobre ter equilíbrio emocional, né? Uhum. Ninguém nasceu para sobreviver, né? A Uhum. gente precisa pensar nisso. Ok, você apanhou, tá aí, mas e o que que isso te trouxe verdadeiramente? Porque até aquilo que a gente esquece, né, tem um grande significado. Aliás, aquilo que a gente esquece É por algum motivo, né? tem um grande significado na nossa vida. Uhum. Com certeza. Então, a gente precisa, o que a gente também mais escuta, né, Tava? Tá, é muito difícil, não dá certo aqui em casa, nada que eu faço dá certo, eu já tentei de tudo. É, não é fórmula pronta, né? Enquanto as pessoas ficarem se baseando em fórmulas prontas, em querer o caminho mais fácil, não vai dar certo, porque Uhum. tem que ser intencionalmente. E a gente precisa entender por que que é tão importante, né? Mudar essa forma de pensar a educação das crianças. Eu acho legal que você trouxe, né? Que as pessoas querem
fórmulas prontas. Eu acho que isso é para tudo na vida. A gente, se puder, né, ter um manual para tudo, é incrível, facilita com certeza. E até dentro, né, desse tipo de educação que a gente traz, respeitosa, empática, existem ferramentas, existem formas que se a gente agindo assim, né, com as crianças, a gente tem resultados bacanas, mas é o que você acabou de falar. Não adianta nada a gente ter essas ferramentas disponíveis para a gente se a gente não sabe o momento de usar, como usar, o significado, o sentido delas, porque daí tudo se perde. Na verdade, a gente vai usar essas ferramentas como se fossem punições, recompensas, essa troca, e não é isso, né? Não é esse o objetivo das ferramentas. Então, se você parar para pensar, até tem, né, fórmulas, digamos assim. Só que elas perdem totalmente o sentido se não forem aplicadas dentro de um contexto de respeito, né, de empatia, de ser ouvido. E isso é muito perigoso também, né? Porque daí distorce tudo o que a gente traz aqui como sendo respeito, né? E aproveitando para trazer um exemplo assim real, né? Do que a gente está falando. Ontem eu fiz um atendimento, né, que eu comecei há pouco tempo, e a mãe estava falando que ela fica muito irritada, ela se sente muito mal quando ela pede para a criança fazer alguma coisa, a criança já tem 9 anos, e a criança responde assim: tá, vou fazer. Só que essa é a única resposta que a criança dá, porque ela vai e faz, ela respeita bastante, sabe? Assim, ela entende, a mãe falou que a criança tem uma compreensão muito legal. Só que ela responde assim, tipo, que saco, entendeu? Você tá falando, eu vou fazer, mas que saco. E a mãe se sente muito ofendida. Ela falou assim, eu me sinto um peso para minha filha, né? Quando ela me responde desse jeito. E aí eu trouxe para ela a reflexão no sentido assim: o que que você acha que a sua filha pode estar sentindo quando você está pedindo? O que que está por trás desse saco, tá? Né? Trouxe a questão do quanto as crianças podem questionar, né? Porque eu entendo que já foi falado tantas vezes que a criança já desistiu, inclusive, de questionar, de falar alguma coisa, né? E aí eu trouxe essa reflexão para ela e ela falou: verdade. Nunca tinha pensado nisso, porque ela vem também, né, de uma educação bastante tradicional, enfim. E é muito sobre isso, né? A gente acha que a criança tem que fazer o que a gente quer que ela faça, assim, sorrindo, felizona, né? Ela tá lá assistindo o desenho dela, a gente desliga a televisão e fala: vai comer, vai tomar banho. E ela tem que ir saltitando, né? Super feliz. E, meu Deus, não é assim. Então, antes era assim, e a gente muito foi criado dessa forma, e hoje a gente entende que não precisa ser assim. Né? Não é sobre ser permissivo, mas é sobre escutar, né? O que que a criança tem para falar, o que que ela está pensando, porque a gente já trouxe várias vezes, eu também trouxe para ela, que a necessidade das crianças são diferentes das nossas, as preocupações que elas têm são As prioridades, completamente né? diferentes. O mundo delas, né, são diferentes do nosso. Então, como que a gente quer exigir que elas pensem como a gente, se nem condições cerebrais elas têm para isso, né? Então, quando a É. gente começa a olhar por esse lado, vai ficando um pouco mais leve, vai ficando um pouco mais suave, né? E entender, né, Tabata, que educar não é uma ciência exata, né? Não. Não é uma ciência exata, porque não é sempre no racional. Muitas coisas estão por trás dos comportamentos, né? Existem ali os nossos sentimentos, e a gente também se colocar ali naquele lugar. E quando é com a gente? Né? E se a gente está ali envolvido num trabalho, numa atividade, assistindo uma série, aí chega alguém e fala: faz isso aqui para mim. Hoje mesmo a gente acordou, fiz café, ajeitei as coisas e comecei a ligar aqui meu computador, organizar as coisas e fui dar remédio a sushi. O meu marido falou assim: ai, faz tal coisa para mim. Aí eu disse assim: só um minutinho, eu vou terminar aqui. Aí, tipo, ele: não, pode deixar então que eu faço.
E ok, então faça, mas é entender que a criança também, ela tá ali, né, fazendo algo que é importante para ela e que nem sempre ela vai querer e tem que largar aquilo que ela está fazendo para fazer aquilo que a gente quer. E a gente não tem Até que esse olhar, precisa ser feito, né? A né? gente A gente não entende. tem esse olhar, né, de Uhum, falar, não, tudo bem, então, a hora que você terminar aí, você faz, né? Filho, tudo bem, então, tô vendo que você tá vendo esse desenho, a hora que terminar o desenho, a gente vai desligar e você vai fazer o que eu estou pedindo. Não, a gente quer na hora e a gente não permite que a criança assim, questione, tenha vontades, tenha prioridades, porque enquanto adultos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu e meu marido, a gente se entende. Ele, tá, tudo bem, tô vendo que você tá fazendo outra coisa e tal, pode deixar que eu faço, né? uhum, Porque parece que entre adultos há um respeito diferente, né? Aí ele olha, não, realmente, isso aqui é prioridade dela, não, beleza, pode deixar que eu faço. Agora, uhum, quando é criança, a gente se sente desrespeitado. Como exato. assim você não vai fazer o que eu estou pedindo agora, nesse momento? Uhum. O E que acho é que tão daí. mais importante para você do que fazer o que eu estou mandando? Com a Uhum, criança, a gente age assim. uhum. E A acho gente que não daí. para e olha, né, Tabata? Não, peraí, ela está fazendo isso, é importante para ela. E não que isso vá ser possível todas as vezes, né? Mas é mudar esse olhar. Uhum, com certeza. E acho que daí também recai naquela coisa que a gente cresceu entendendo que funciona assim, né? A hierarquia, né? Eu sou maior que você, eu tenho mais experiência que você, por isso eu sei mais que você, então eu tô mandando e você faz. Né? Hum, Então, às vezes isso vem na maioria das vezes, inclusive, né? Vem de modo inconsciente. Quando a criança se nega a fazer alguma coisa que a gente está falando para ela fazer, aquilo já vem no nosso inconsciente, tipo assim, como assim? Você não vai fazer o que eu tô falando, né? Que é diferente quando você fala com adulto, que meio que parece que a gente tá de igual para igual. Então eu não posso falar assim. É falta de respeito, onde já se viu. Agora é uma criança, né? Meu filho, tipo, ele tem que fazer o que eu tô mandando. Porque senão, como que vai ser daqui a pouco, no futuro? Ele vai subir em cima de mim. Como que ele vai me é, tratar? Se agora ele tá me tratando desse jeito, não fazendo o que eu tô falando para ele fazer, imagina quando ele for adolescente, né? Então tem muitos esses pensamentos é, equivocados e que prejudicam muito a nossa forma de educar as crianças, né? Porque graças a Deus mudou muito a visão, né, de tempos atrás para cá sobre o que é criança, né? O que é ser criança, dos direitos e deveres das crianças. Então, hoje a gente tem uma concepção bastante diferente. Só que ainda existe esses pensamentos, essa criação que está muito enraizada na gente, né? Então, se a gente não se atentar para isso, não se policiar, a gente vai estar sempre fazendo o que fizeram com a gente, né? Desmerecendo a criança, não considerando o que ela pensa, e isso é muito ruim, inclusive, para a nossa relação com ela, para o nosso vínculo com ela, porque o que a gente esquece é que quando a gente tem um vínculo legal, um vínculo bacana, a criança tende a cooperar muito mais fácil. Não que ela vai cooperar sempre, né, gente? Não pode esquecer nunca que estamos falando de crianças, né? Mas quando há um vínculo, a criança confia na gente, sente segurança, né? É previsível o nosso comportamento, ela vai colaborar com muito mais facilidade. Não vai ser tão tenso, né, tão exaustivo esse dia a dia com ela, né? E a gente também, né, precisa entender que a mensagem que a gente passa para a criança, quando a gente desconsidera aquilo que ela está falando, aquilo que ela está fazendo e que é importante para ela, né? Porque quando a gente fala, vai fazer agora porque eu estou mandando, eu não quero saber se você prefere isso ou aquilo, eu que decido, a gente passa aquela mensagem, você não é importante. O que você Você, pensa. né? Você não importa. Né? E Uhum, a gente pensa que educar é eu sou superior porque eu sou adulto e a criança tem que fazer tudo que eu falo.
E Uhum. a gente se esquece que a educação, a educação, ela é sobre relacionamento, né? A gente às vezes fica tão preocupado em transmitir as regras para a criança, né? Isso tem que ser feito assim, porque assim que é, né? Isso você vai ser bem educado se você for assim, 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 seguir esses padrões. Que a gente esquece que a criança está nos observando e que é no nosso relacionamento com ela que ela vai sendo educada. Ela Porque vai ela entendendo o que são as relações, né? sim. E é na nossa relação do dia a dia, né, com a criança, pelos nossos exemplos, pelas nossas ações com ela, a forma que a gente fala com ela, que ela entende como o mundo funciona, que ela entende como ela vai se comunicar com outras pessoas também. Então, Uhum. às vezes a gente fica tão preocupado assim, nossa, né? A criança, ela tem que ser bem educada, ela não pode responder, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. E esquece que é enquanto a gente está se relacionando, seja como mãe, como pai, como educador, como cuidador dessa criança, é assim que ela vai sendo educada, né? Porque é o tempo inteiro a gente fazendo trocas com Uhum. ela, né? Uhum. Ela aprende pelo exemplo que ela vê e pela forma como a gente se relaciona. A gente fala muito uma frase que é até a criança aprende a respeitar sendo respeitada. É porque a educação é sobre relacionamento. Uhum. Né? Não E, adianta a gente ficar ditando regras se a gente não se relaciona dessa forma com a criança. Né? uhum. Não existe o faça o que eu falo e não faça o que eu faço, Uhum. né? E aí perde o sentido, né, Thaís? Isso que você falou é importante. A gente não respeita, mas a gente exige o respeito. Por mais que a criança seja pequena, ela fala assim, putz, mas quer que eu respeite, não quer que eu grite, mas só fala gritando comigo? Como assim, né? Lógico que não é esse pensamento. Deixa eu encostar a porta, não sei se estão ouvindo, acho que tá cortando grama, sei lá, aqui perto. Ou então, né, Tabata, numa briga de irmãos, um bate no outro, aí a mãe ou o pai vai lá e bate na criança porque ela bateu, aí fala, você não pode bater no seu irmão, né? Aí, olha que incoerência. Você bate na criança para dizer para ela que ela não Não pode pode bater no outro. Então, né, é olha, sempre importante, né? Aquilo que a gente fala. Que mensagem a gente está passando com isso, né? E acho que deve sempre ficar a pergunta para nós adultos, né? Que adulto que eu quero que meu filho se transforme e o que eu estou fazendo agora, da forma como eu estou agindo, os exemplos que eu estou dando, colabora para esse adulto do futuro? O que eu estou fazendo agora está ensinando o que eu quero que meu filho aprenda? A mensagem do que eu faço é a mensagem que eu quero passar para ele? Né? e assim, A gente precisa fazer essas perguntas, porque senão é incoerente, né? Com os nossos valores. De repente, a gente tem alguns valores que são importantes para a gente, mas nem na nossa vida a gente consegue colocar em prática. Então, na verdade, o que está nesse momento, a gente acha que, por isso que é importante conhecer os nossos valores, né? Porque de repente a gente acha que o respeito é um valor importante pra gente, só que no nosso dia a dia a gente não tá colocando isso em prática. E o respeito não é só respeitar o adulto, quem chega na nossa casa, não, é respeitar o nosso filho. Então ele não é um valor para você. Se você não tá conseguindo fazer isso com seu filho, não é um valor, né? Assim, talvez do mais como prioritário ali, um dos primeiros. Então é legal a gente estar sempre olhando para isso, porque são os valores que regem os nossos comportamentos, né? e não pensar também, né, Tabata, que respeitar o outro é a gente se calar. Uhum, não, de forma Né? alguma. Porque a gente foi educado, né, dessa forma. O adulto fala e a gente se cala. Então, respeito é eu nunca contestar, né? Eu Uhum, nunca me posicionar. Fulano falou, meu chefe falou, eu me calo.
independente se aquilo que ele fala ofere todos os meus valores, né? Porque a gente, né, às vezes é algo desonesto, às vezes é algo desrespeitoso com o outro, às vezes uma outra pessoa. Ei, bom dia, dorminhoco! Fala, Vanessa. Tudo bem? Que carinha boa logo cedo, gente. Sextou, né? Já estava acordado. Então, a gente pensar sobre isso, né? Respeitar o outro não é a gente se anular. Então, a gente, para construir uma relação de respeito com a criança, a gente não precisa que ela se anule, né? A gente pode ensinar, a Maria Montessori tem uma frase assim, a gente ensina ensinando. É mostrando como se faz, é a partir dos nossos exemplos, da nossa relação de diálogo. Se eu respeito a criança, ela vai entender o que é respeito. Isso não tem a ver de não colocar limites, mas a gente precisa entender que é necessário tratar a criança com dignidade, permitindo, né, que ela conteste, que ela questione, porque às vezes ela nem está entendendo por que ela precisa fazer determinada coisa. Ou ela nem entende por que determinada atitude dela nos fez sentir desrespeitados, né? Porque a questão do desrespeito tem a ver com a minha interpretação. Eu me sinto desrespeitada. Por quê que o adulto se sente desrespeitado em determinadas situações? E dizer para a criança, olha, filho, isso não é legal. Quando você faz isso e tal, né? Eu me sinto dessa forma. É porque Né? também antes era muito porque sim e porque não, né? Não tinha essas explicações. Eu acho que era isso e ponto final, né? Ai, mas por quê? Porque eu tô falando e ponto final, né? Não tinha explicar o sentido do não fazer ou do porquê tinha que ser feito, né? E é assim, gente, na nossa vida a gente tende a fazer aquilo que faz sentido pra gente, né? E se torna mais fácil fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então, é importante que a gente consiga explicar o objetivo daquilo, né? Lógico, sempre pensando na idade da criança, na linguagem dela, porque senão também, né? Vamos lá dar palestrinha, a criança não vai entender bolhufas, né? Mas é sempre importante dizer, explicar por que que as regras estão sendo colocadas, por que que pode fazer, por que que não pode, para que ela também vá desenvolvendo esse pensamento crítico, né? Porque acho que isso também é algo bastante equivocado da nossa parte, né? A gente só responde sim ou não, porque é isso, porque é aquilo, e aí lá na frente a gente fala, meu, mas não consegue pensar, né, sobre, não é possível. Claro que é possível, não foi desenvolvido lá atrás. Como que é que a criança do nada cresça um adulto super que sabe analisar as coisas, né? Ligar uma coisa com a outra, né? Vai lá pegar E às vezes a gente não ensina e depois quer cobrar, né? Eu estava atendendo uma família com uma pré-adolescente e aí as questões eram, não sabe, não organiza o quarto, não faz, mas aí eu perguntei, mas em algum momento isso foi ensinado? Porque tem coisas, gente, que parecem tão óbvias pra gente, mas que não são. A gente precisa ensinar a organizar, ensinar a responsabilidade, ensinar uma outra coisa. Ela não é nem um pouco empática. Mas isso foi ensinado. Empatia é uma habilidade que a gente aprende, que precisa ser praticada. Então, foi ensinado a olhar para o mundo do outro, a olhar para o outro, a contribuir com o outro, né? A importância ou essa criança também só recebeu e nunca foi, né, ensinado mesmo. Nossa, a gente, olha,
olha como que fulano ficou, como que você acha que ele está se sentindo, o que que a gente pode fazer para isso? Isso tudo precisa ser desenvolvido. Então, eu questionei essas coisas, né? Tudo bem, tá assim, cobrando dela agora, mas isso em algum momento foi ensinado, já foi tirado um tempo ali para passar junto com ela e mostrar, olha, isso aqui é feito assim, a gente faz assim, porque é importante dessa forma. Porque se a gente não ensina através do relacionamento do dia a dia mesmo, não precisa nem ser, vamos parar agora para aprender tal. Não, gente. A gente está o tempo todo se relacionando. E o que que é isso? São trocas que a gente faz. É E nada partilhar. melhor do que as tarefas do dia a dia, né, Thaís? As coisas simples para a gente mostrar as consequências, por exemplo, né? Mostrar a importância de ser feito ou não. Não precisa exatamente ser um momento formal, né? Ter um horário específico para. Não, né? Porque assim, o importante é ser real, é ser verdadeiro, é ser no dia a dia, né? Não adianta É ter um assim que a momento. vida acontece, né, Tabata? A vida Uhum, acontece assim, né? exato, E, exato. e aí é a gente colocar intenção naquilo que a gente faz. É Uhum, claro que a gente não vai ficar dando lições o tempo todo, mas vendo que no dia a dia, ali na convivência, quanta coisa a gente aprende, uhum, e né? muito. Naturalmente, de Uhum. ver a gente fazer, de explicar, de treinar mesmo, de contar, olha, Tá, pode fazer. sabe por que que eu faço assim de determinada forma? É por isso e tal. Olha, vamos me ajudar, vamos, né? Vem cá, vamos fazer juntos. Uhum, Então, exato. é a gente pensar nisso tudo. E assim, talvez eu falo, por exemplo, os meus pais, eles tiveram tempo para isso, eles trabalhavam durante o dia, a gente só se encontrava à noite, era sempre muito corrido. E a preocupação era muito mais com o presente, né? Era muito mais assim, tá alimentado, foi para aula, tá indo bem na escola, fez a tarefa, não fez. Hoje não, a gente se preocupa também com o futuro, né? Quem que essa criança vai ser, emocionalmente principalmente? E por que que a gente se preocupa com isso? Porque a Uhum, gente chegou aqui na fase adulta com muitas questões emocionais para serem resolvidas. Né? uhum, A gente chegou nessa fase adulta percebendo o quanto a gente não tem nenhuma educação emocional. uhum. Então, por isso que hoje, quando a gente fala em educar crianças, a gente pensa muito nessa construção para que ela seja um adulto completo, no sentido de seja feliz, que esteja bem emocionalmente, né? Porque Uhum. na nossa geração e na geração dos nossos pais, a gente era educado para quê? Para ter sucesso na vida, para ser responsável, para ser bem-sucedido e principalmente para respeitar os mais velhos. Muitas vezes para a gente se calar, se silenciar, né? Então, essa questão, né, do relacionamento com o outro, ela não era muito priorizada. A questão emocional não era, acho que nem sequer era falado sobre isso. Acho que nem era, né? Sei lá, não tinha nada a respeito, né? Então. E você falou uma coisa legal, né? Que realmente antes a maior preocupação é dos cuidados básicos, né? Como tá indo na escola, comeu, escovou os dentes, tomou banho. E isso daí é o básico do básico, né? São os cuidados que realmente é a nossa obrigação fazer, porque a criança não tem capacidade de fazer sozinha. Mas não é só isso.
né? Hoje a gente aí, diante de tantos estudos, a gente sabe que vai muito, mas muito além disso. E nós, enquanto adultos, hoje carregamos as consequências disso, né? Com essa dificuldade em relações, porque a gente não tem essa educação emocional, né? Dificuldade em tomar decisões, em se comunicar de forma assertiva, porque é resultado de tudo que a gente viveu, né? Mas tudo bem. Ele tá mexendo no meu computador. Olha aqui, filho, cuidado. Só aqui. É resultado do que a gente viveu, mas a gente hoje tem consciência de que a gente pode ressignificar isso, né, Exatamente. com a gente, porque hoje nós não somos mais crianças, hoje nós somos adultos. Então, nós somos responsáveis por cuidar dessas feridas, né, e por aprender a lidar com as nossas emoções. Ok, eu não aprendi quando criança, mas hoje eu sou adulto. Não adianta ficar culpando os meus pais, porque eles fizeram aquilo que eles conseguiram fazer, eles deram para. E não quer dizer que foi o amor foi insuficiente, não, não tem nada a ver com isso. Né? São habilidades mesmo que não foram estimuladas por falta de conhecimento, por não saber que isso era importante, por não saber como fazer isso. Né? Então, agora, enquanto adultos, não é a gente ficar olhando para lá por o que faltou e ficar culpando. É assumir a responsabilidade por fazer agora por nós, que já somos adultos. Né? E ressignificar isso e buscar aquilo que a gente precisa, aquilo que nos faltou, né? E olhar para a criança que a gente tem e fazer por ela, não nos, estimular nela, incentivar nela, modular para ela isso que a gente sente falta e que a gente sabe que vai ser tão importante no futuro, né? Porque o que vai tornar um adulto emocionalmente saudável? É essa relação que a gente tem com a criança de mostrar para ela que ela é aceita, que ela é importante, que ela pertence, que ela é, né, pertencente, que ela pode contribuir. E contribuindo, ela se sente importante, que a opinião dela importa, mesmo que a gente não vá ceder, né? Porque tem uns limites que são importantes para garantir a segurança da criança, que vão de acordo com os nossos valores, mas a gente pode ouvir essa criança e dizer para ela, olha, eu te entendo, só que isso não vai ser possível por isso, por isso e por isso. E não significa que ela super vai entender, né? Mas a gente está explicando, a gente está acolhendo, né? E você falando isso, também me veio da conversa de ontem, né, com essa mãe. Ela também trouxe, lembrando que, né, ela tá nesse processo, iniciando agora esse olhar, né, respeitoso para a criança e tal. Mas é bem legal que ela já tem uma ideia sobre isso. Mas ela trouxe assim, que eles tinham um evento para ir, e ela falou assim, a mãe, né? Mas ela queria ir na hora que ela queria, nem tinha começado ainda o evento, e ela já estava programando o nosso dia. E ela estava incomodada com isso, do tipo assim, como assim ela está querendo falar o que a gente vai fazer, né? E aí eu trouxe para ela, né, questionando, mas o que tá te incomodando nisso e tal, enfim. E aí eu falei assim, e o que você acha que ela estava querendo? Qual era a necessidade dela, né, por trás desse vamos logo e tal? E aí a gente foi conversando, e aí ela entendeu que era a ansiedade da criança, né, dela querer ir logo para esse evento, que a mãe tinha coisas para fazer, lavar roupa, o almoço, não lembro exatamente o que era. E aí entra muito essa questão que necessidades são diferentes. A criança estava preocupada só com o evento, que para ela era legal, e a mãe estava preocupada com a casa, com as coisas, né? Espera só um pouquinho. Eu tô escrevendo uma coisa para você. Ah, tá bom. E... Não, deixa aí. Tá. E então é legal a gente fazer essa análise, né? Porque senão simplesmente vai parecer que a criança tá querendo mandar, que ela tá chata e não sabe esperar. E não é isso, né?
Então, é ter olhar um pouco mais sobre a perspectiva da criança, né? O que está por trás. Só um minuto, Você filho. pode parar o computador bem aqui? Agora não, estou usando aqui. Então, acho que é legal a gente ter essa perspectiva, olhar por esse ângulo, porque senão sempre vai ser só o que é importante para nós. E tem que ser as duas coisas juntas, né? O equilíbrio do que é importante para nós, mas também do que é importante para a criança. Dá certo. E quando a criança apresenta esses comportamentos que nos irritam, né? É não levar para o lado pessoal, e é isso mesmo que você falou, é fazer esse exercício de o que que ela tá, né? O que que ela tá precisando, o que que ela tá sentindo, por que que ela tá, né, insistindo nisso, o que que é importante para ela nesse momento. E a gente Então, ela está se estressando, né? né? De algum jeito. A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, eu tô cheia de coisa para fazer e a criança tá me irritando, ela tá me provocando, ela tá fazendo isso para me tirar do sério, né? Ela já sabe que não pode agora e tá falando, né? E tá me chamando e tá querendo ir logo, e eu tenho a roupa para lavar, eu tenho um almoço para fazer, e será que ela não percebe? Não, gente. A prioridade da criança é totalmente diferente. Muitas vezes ela nem entende, né? Por que que a minha mãe tem que primeiro fazer o almoço, primeiro lavar a roupa, primeiro fazer isso, para depois olhar para mim, olhar para o que eu estou pedindo, olhar para o que eu estou precisando. A criança Essa foi não, a discussão. né? Ela não entende assim, ai, para minha mãe por que que primeiro ela tem que fazer isso, né? Exatamente. Fora Então a questão também de querer a atenção, né? De querer o olhar voltado para si, né? Que é uma necessidade. E se a gente for ver, todos nós temos essas necessidades, porque quando a criança está chamando, demandando, e a gente está pensando assim, nossa, mas ela está fazendo isso para me irritar, será que ela não está percebendo que eu estou ocupada? É exatamente isso, o olhar voltado para nós. Por que que ela não percebe que isso, eu tenho que fazer isso? Por que que ela está me irritando? Por que que ela não vê que isso aqui eu tenho que terminar de fazer? É a mesma coisa. Né? A gente também fica com o olhar só para a gente. Então, é entender que a criança ela é imatura e ela precisa que a gente faça, né, essa mediação mesmo do que vai acontecer, do que é prioridade no momento, essa negociação com diálogo, né, com relacionamento mesmo com a criança. Não com um relacionamento de eu falo e ela obedece, mas um relacionamento linear, né? De que todos nós temos necessidades e vamos olhar para que haja um bem-estar comum. E claro, Né? né, Thaís, que quando a gente fala dessa coisa de linearidade, né, de não ter essa hierarquia, eu sou mais importante que você porque eu sei mais, não é sobre deixar que a criança viva do jeito que ela quer, até porque ela não tem condições para isso, né, nem maturidade, enfim, isso seria negligência, isso também não é respeitoso com ela, mas é sobre a gente inspirar ela, né, a fazer aquilo que a gente tá falando que é para ser dito e haver esse respeito, né, de troca, exatamente sobre isso, de troca, e que ela entenda o que a gente tá trazendo para ela e não simplesmente essa coisa de mandar, né? A gente precisa sim ser líder dentro da nossa casa, ser autoridade, mas voltado para essa coisa de inspirar, de motivar, de incentivar, de encorajar a fazer aquilo que precisa ser feito e não faça ponto final, né? Então não é sobre permitir ou ser negligente, de jeito nenhum. As crianças precisam de regras, né? Elas precisam de alguns limites para crescer, porque vivemos em sociedade. Mas como, diante de tantas informações que a gente tem hoje, né? Que o nosso tema é Somos a geração que vai mudar a educação das crianças, como, sendo essa geração, a gente pode fazer diferente?
né? Saúde. E é colocar regras, né, Tabata, e explicar as regras. Por que é importante agir dessa forma? Porque todo mundo fica mais aberto a colaborar, a seguir as regras, quando entende a importância dessas regras. Se eu não sei por que eu preciso fazer isso, e eu ainda, por cima, não posso nem questionar, perde sentido. Então, eu acho que nós somos a geração que está compreendendo que a gente não precisa fazer a criança sofrer ou dar uma lição nessa criança para que ela aprenda, para que ela colabore. Educar não é ter o sofrimento. Tá bom. A gente pode educar, e hoje a gente tem recursos para isso, mas educar no sentido de orientar, de guiar, de ensinar, de dar o exemplo, né, de se relacionar mesmo de igual para igual com essa criança. E é claro, né, com limites, com orientação, com regras, mas não pensando que a criança tem que sofrer para aprender. Exato. Ela tem que ter medo para me respeitar. Não, a criança ela vai respeitar muito mais, de forma muito saudável, aquele adulto que ela admira exatamente porque respeita, né, as necessidades dessa criança. Exato. Acho que é isso, né, Thaís? Acho que Mais sim. alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Eu fiz até um roteirinho, mas acho que falamos tudo. O Arthur colocou um monte de letra no meio do meu roteiro. Acho que falamos, o Oliveira falou exato, mas seria mais legal conseguir que a criança explicasse a insatisfação. Um que saco, por exemplo, pode ser considerado falta de educação. Sim, mas como que a criança vai conseguir explicar, né? Ela tem, assim, já repertório suficiente para entender? Né? Será que, enquanto adulto, eu posso me colocar na posição de perguntar para ela, filha, por que isso é difícil para você? Né? O que você gostaria de fazer primeiro? Por que isso é um saco? O que está te incomodando? Né? Essa que é a educação emocional, né, Thaís? Porque às vezes nem ela entende exatamente o que ela está sentindo, e aí que entra o nosso papel, diferente do que foi, né, com a gente, de explicar para ela. Ó, eu acho que você pode falar isso de uma forma diferente, né? Eu tô entendendo que você não quer muito fazer o que precisa ser feito agora, que você tá, tipo, frustrada, com raiva. Então, como que você pode falar isso de outra forma, mas que seja respeitoso? E até ajudar, né, Tabata, a agir como um mediador mesmo na situação, né? E entender por que isso é chato para você, né? Por que eu tô vendo que você tá achando que é chato fazer isso agora, mas por quê? Você quer me falar porque assim, a gente esperar que a criança chegue e fale, não fale que saco, mas já nos explique. Eu não quero fazer isso não, porque até para articular tudo isso, a gente precisa ensinar. Vai chegar um momento que ela vai conseguir fazer essa articulação sozinha. Mas até para isso, a gente precisa fazer essa mediação e ensinar. Né? Então, quando ouvir ai, que saco, nossa, eu tô vendo que para você agora tá difícil fazer isso. Por quê? Você sabe me dizer por que tá difícil? Abrir esse espaço para o diálogo. E aí, assim, ela vai entender. Né? No momento que você questiona pedir algo, ao invés de dizer que saco, ela vai conseguir falar, mãe, pai, agora eu quero, né? Para mim isso aqui é mais importante e tal, mas a gente precisa ensinar. Não tem como a gente esperar, né? É desagradável mesmo ouvir um que saco, né? A gente, enquanto adulto, às vezes a gente fala isso, alguém pede alguma coisa, você tá ali ocupado com outro e fala, ai, que saco, vou ter que parar isso aqui que eu tô fazendo. Só que como, né, a gente não aprendeu a comunicar isso, a gente também fala que saco.
Uhum. né? A gente não fala pro outro, espera um pouco, eu preciso terminar isso. Às vezes a gente só fala, ai, que saco, deixa eu ir lá fazer, né? Foi Uhum. a mesma coisa. Então a gente tem que mediar a situação e ensinar para ela como Uhum. fazer isso, Exato. né? E olha, a gente está falando de exemplo, né? Olha que hoje as crianças estão aqui, né? Para quem entrou agora. Ó, o Arthur tá aqui, né, Tu? Ele tá. Trabalhando no computador com a luz aqui. Aí ele foi lá pegar a luminária para poder fazer igual, porque eu tô com o meu, cadê? Eu tô com o meu negócio aqui, né, de luz, e aí ele foi lá e pegou para poder fazer igual. Então, a gente é exemplo até quando a gente acha que a gente não é, né? E aí que mora o E as perigo. crianças estão o tempo todo observando, né, Tabata? Hum, Observando aquilo que a gente faz. E se exato. nós somos bons exemplos para elas, se nós somos adultos que elas admiram, mais ainda elas vão querer fazer aquilo que a gente faz. E Uhum, não somente o que a gente fala. uhum, exatamente. Certo? Acho que é Então, isso. acho que é isso. Quem está aqui com a gente ainda, conta se fez sentido. A live vai ficar, né, gravada. Uhum. Compartilhem com outras pessoas, porque está nas nossas mãos, gente, mudar a forma, né, de educar crianças. A E gente já está consequentemente, trilhando esse caminho, né? Já sim. tem muita gente aí nesse movimento, Uhum. então a E gente pode fazer consequentemente diferente. mudar o mundo, né, Thaís? Exatamente. Que a gente sempre fala que as crianças são o futuro, né? O nosso futuro. Então, se a gente consegue dar uma educação diferente para elas, saudável emocionalmente, né? Construir cérebros mais é, saudáveis, felizes, com certeza o nosso mundo vai ser melhor, né? Isso mesmo. E a responsabilidade é nossa. Certo? Vem falar tchau aqui, filho, pro Então pessoal. é isso, pessoal. Tchau. Vem aqui, abaixa aqui. Você nem apareceu? Ó, o Oliveira Tchau. respondeu que fez sentido para ele. Que bom, obrigada por estar sempre aqui com a gente. Vou agradecer Obrigadão. Tabata, Arthur, Léo, que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada. Boa sexta-feira para todo mundo, um bom fim de semana. Descansem bastante, curtam a família de vocês e obrigada por estarem aqui. Obrigada. Tabata, obrigada, viu, por Obrigada, mais um. Thaís. Obrigada, pessoal. Obrigada por Bom final de participar semana. especial. Obrigada a participação especial dos meninos, que são lindos, Já vai Pode muito ser. ser que eu fofos. vou Eu trabalhar no só vou computador. Ah, ele ainda vai trabalhar. eles aqui hoje. Tchau, tchau, gente. Ah, Obrigada. bom dia.